Galera ligada aqui no canal do YouTube da Rádio Prorrogação, estamos aqui com mais um vídeo novo no canal, né? Mas antes, inscreva-se em nosso canal também e aproveite, deixe seu joinha, deixe seu like também e também ative o sininho para receber todas as notificações, que tem bastante conteúdo legal para você. Também siga as nossas redes sociais, também as redes sociais vai estar no link da descrição do vídeo, também aproveite. Entre no nosso grupo do WhatsApp também. O link do WhatsApp vai estar na descrição também do vídeo. Você pode entrar, compartilhar com sugestões, ideias, também conversar. Também vai ser bacana e vai ser muito legal, tá bom? Então nesse vídeo vamos falar do Corinthians, né? Vamos fazer uma série ali sobre um ano muito importante também, muito histórico para o torcedor do Corinthians, né? Vamos falar do ano de 2011 também, como iniciou aquele ano também, como foi aquela retomada na temporada para, consequentemente, as conquistas da Libertadores da América e do Mundial Interclubes no ano seguinte, em 2012. Mas vamos falar especificamente desse ano, numa série de 3 partes também. E neste vídeo, a parte 1, vamos falar do finalzinho ali de 2010 até o Campeonato Paulista ali também, durante o Campeonato Paulista, também as fases finais e os acontecimentos que aconteceram durante esse período, beleza? Então, vamos iniciar ali no finalzinho de 2010. 2010, torcedor do Corinthians, ano do centenário, ano de muitas glórias, um time muito grande, gigante no cenário mundial também, que é o Corinthians. Em 2010, o Corinthians... ele queria pelo menos um título para fechar o ano com chave de ouro também, foi ali do Campeonato Brasileiro. O Corinthians foi até a última rodada disputando o título, ali junto com o Fluminense, com o Cruzeiro também. Então o Corinthians chegou à última rodada com chances e pegou um adversário que estava já virtualmente rebaixado, com um time C que era o Goiás, praticamente um time C. Por quê? O Goiás ele priorizava muito as finais da Copa Sul-Americana, né? O time esmeraldino chegou até as fases finais ali para disputar até com o Independiente, né? Acabou ficando com o vice-campeonato. Mas ali o Corinthians tinha tudo para vencer. Acabou empatando, um gosto amargo ali, aquele empate no Serra Dourada, que culminou com o Corinthians ficando em terceiro lugar também. O Corinthians acabou o campeonato com 68 pontos, abaixo do Cruzeiro, que ficou em segundo lugar. O Cruzeiro até acabou passando o Corinthians, né? Venceu o Palmeiras também na mesma rodada, e o Fluminense acabou sendo campeão brasileiro. E naquele campeonato, os classificados para a Libertadores, de forma direta, seriam o campeão e o vice. E o Fluminense e o Cruzeiro acabaram sendo classificando diretamente para a fase de grupos, e Corinthians e Grêmio, que acabou se classificando também, foram para a fase pré-Libertadores. Então o Corinthians ele já vira o ano de 2010 para 2011, ali já pensando na fase da pré-Libertadores, uma forma de um torneio classificatório, uma fase classificatória, né, ainda mais, para passar a fase de grupos. Era uma fase assim meio que obrigatória, né, ali pelo tamanho do Corinthians, né? Então o Corinthians ele vira o ano a temporada com algumas saídas e também algumas chegadas. Começando ali pelas saídas, quem saiu também foi o quarto zagueiro William, né? O William Machado, o William Capita, né? Que começou ali a trajetória ali com o Corinthians a partir ali da Série B em 2008. O zagueiro ele se aposentou dos gramados, encerrou a carreira com a camisa do Corinthians e acabou encerrando sua carreira. Também quem saiu foi o Elias. O Elias que fez um ano de 2010 muito bom, tanto o ano de 2010 como o ano de 2008 e 2009 também. Foi uma crescente, o que chamou a atenção do Atlético de Madrid. O meia acabou se transferindo para o clube espanhol. Então o Elias acabou indo para o futebol da Europa. Com as saídas também houve as chegadas. Então quem chegou foi o lateral esquerdo Fábio Santos, que era do Grêmio. O Fábio Santos que foi revelado pelo São Paulo, passou pelo Santos, passou pelo Cruzeiro
e vinha de 2 boas temporadas regulares ali para na equipe gaúcha, né, em 2009 e 2010. Então se transferiu ao Corinthians também, o lateral esquerdo, também para ser um reserva ali para o Roberto Carlos. E também quem veio também foi o Wallace, o zagueiro do Vitória da Bahia. O Wallace, que era ali titular ali ao lado de Anderson Martins na dupla de zaga ali do time baiano, que levou a equipe até o vice-campeonato da Copa do Brasil, perdendo para o Santos do Neymar e do Ganso e do Robinho também. Também veio Catito Ramírez, o peruano Catito Ramírez, que veio do Universitário do Peru, o time peruano que enfrentou o São Paulo na Copa Libertadores em 2010, nas oitavas de final. O São Paulo acabou até passando nos pênaltis também, e o Ramírez fazia parte daquele time também, e acabou se transferindo na temporada seguinte ao Corinthians para integrar o plantel. Também no ataque, um pouquinho mais à frente, veio o William, que era o William Bigode antes, né? O William Bigode também era somente o William, né? Ele que veio do Figueirense de Santa Catarina, né? Ajudou o time catarinense a ter o acesso à Série A em 2011. E um detalhe também, o William, ele atuou também junto com o Roberto Firmino, que a gente conhece como um grande atacante consagrado da seleção brasileira ali, do Liverpool, né, campeão ali com o Liverpool também, mas ele começou ali no Figueirense a chamar a atenção, o que chamou a atenção do Hoffenheim, da Alemanha, e acabou se transferindo para o futebol bávaro, né? Então o Firmino foi, o William foi para o Corinthians, né? Então, mas assim, o William começou ali mais no banco, não veio com toda aquela polpa ali de grande destaque. E depois o Corinthians já começou ali a sua temporada de 2011, mas principalmente naquele início ali da temporada ali, pensando na pré-Libertadores e já sabendo o adversário que era o Tolima, né? O Tolima não era um adversário tão... não era um time tão tradicional ali na Colômbia também, e ali era visto como uma obrigação do Corinthians passar a fase de grupos. Então existia, claro, a pressão também, e o que pesava muito era o início de temporada, né? Vide que os clubes tem pouco tempo de pré-temporada, os times já taticamente não estão prontos, e principalmente fisicamente, era um time que o time sente muito, né? Então, mas antes o Corinthians tinha algumas partidas do Campeonato Paulista, que a primeira rodada foi o Corinthians acabou vencendo a Portuguesa de Desportos por 2-0 no estádio do Pacaembu. Na segunda rodada enfrentou o Bragantino lá em Bragança Paulista, acabou empatando por 1-1. Na terceira rodada, contra o Noroeste no Pacaembu, o Corinthians acabou empatando, que deu um pouco de pressão em relação ao futebol jogado do Corinthians naquela altura. Vide também que o Corinthians tinha perdido o William e o Elias. Então procurava muito, principalmente o time, achar um time ali ideal ali para aquelas fases, né? Então começou ali com o Leandro Castan, que já estava ali no time, às vezes chegou em 2010 ali e ficava mais na reserva e começou a suprir. Daí veio o Paulinho também. O Paulinho, que tinha uma semelhança um pouquinho mais ao futebol do Elias também, por ser um volante que chegava muito dentro da área, que sabia armar um pouquinho mais, chutava bem, chegava bem na área. Então era um volante ali que estava mais acostumado a fazer essa função, mas tem que se pensar que taticamente assim, o time não estava tão pronto. O Tite ainda estava conhecendo um pouco mais um time que sempre girava em torno do Ronaldo, que era o seu principal jogador. Então o Corinthians ele tinha que ter uma maneira de jogar, o que levou ao primeiro jogo. Primeiro jogo no Pacaembu, contra o Tolima, né? O jogo foi muito truncado, muito difícil. O Corinthians teve muitas dificuldades de poder armar
as jogadas, de poder ter profundidade, jogar em função do Ronaldo, e o time colombiano ficou atrás só segurando o resultado. O que aconteceu? 0-0, primeiro jogo, um jogo lá em Bagué para decidir um jogo de vida ou morte para a equipe corintiana. Então foi um jogo que ali tinha vários elementos, com pressão, com emoção, mas ali era um jogo que precisava vencer. Então o Corinthians foi para a quarta rodada do Campeonato Paulista ali também, enfrentou o São Bernardo já com um time já alternativo, né? Pensando muito no jogo lá em Bagué. Acabou que no dia 2 de fevereiro de 2011, uma quarta-feira à noite, lá em Bagué, no estádio Manuel Murillo Toro, né, foi realizada a partida entre Tolima e Corinthians, né? O Corinthians, ele foi com o Tite, né, armou um time um pouquinho diferente do ideal, né? Sem um losango com 3 volantes e um meia mais um pouco centralizado jogando atrás dos atacantes, né? Que no caso era o Bruno César, né? Que jogava mais. O Tite escalou um time com 3 volantes e 3 atacantes, né? Para poder os volantes ter um pouco mais de liberdade ali, para jogar junto com os atacantes, um pouco mais saindo para apoiar mais o Ronaldo. Então o Corinthians, ele foi com Júlio César, com Alessandro, Chicão, Leandro Castan e Fábio Santos, né? A linha de volantes e meias, né? Ralf, Paulinho, Jusilei e Dentinho, Jorge Henrique e Ronaldo, né? Ali para poder ajudar ali a municiar e ter um pouco mais de agressividade. O Corinthians até tentou ali, fez algumas jogadas, e aí quando o Corinthians estava melhor no jogo, ali o Santoya, né, acabou abrindo o placar a favor dos colombianos. Aos 20 minutos do segundo tempo, o Tolima saiu na frente por 1-0 ali. Ficou muito difícil ali, porque a perna pesa realmente, em falar o português ali do futebol, a perna pesou muito ali, precisava do resultado. Quando o Corinthians foi um pouquinho mais à frente, o Medina, né, o meio atacante ali, acabou fazendo o segundo gol aos 38 minutos, né, do segundo tempo, que decretou a vitória do time colombiano e a eliminação do Corinthians na fase da pré-Libertadores, né? O que combinou também uma forte pressão também na diretoria, em relação da torcida, piada dos rivais, até porque naquela época o Corinthians, apesar de ser um dos gigantes do futebol brasileiro, era um dos poucos clubes que não tinha Libertadores ainda, né? Então, apesar de ter sido campeão mundial, não tinha Libertadores, o que pesava muito, né? Pro Corinthians, pro seu torcedor, também isso inflamou ainda mais também as piadas dos rivais também, o que culminou com muita pressão da torcida, né? Principalmente na volta a São Paulo, né? Isso resultou em protestos, né? Em confusão, e antes, às vésperas do derby, às vésperas do clássico contra o Palmeiras. Então o Corinthians foi para o clássico também, sem Ronaldo também. O Ronaldo, apesar de ele jogou lá em Bagué, e não jogou o clássico, né? Foi tentar recuperar ali a forma física, né, também. Então o Corinthians foi para o clássico, né? E o Corinthians acabou vencendo o clássico, né? Uma jogada do Alessandro ali com o Moraes. O Alessandro acabou fazendo o gol, então o que deu um pouquinho mais de alívio, principalmente. E o André Sanches, ele segurou um pouquinho mais a pressão e segurou o Tite, deu um voto de confiança no Tite também. Então o Tite ali teve, principalmente quando ele ganhou aquele clássico, ele ganhou um pouco mais de respiro ali, de poder ter tempo de armar o time, poder conhecer os jogadores, suas características, botar o seu método de jogo também. Então seria muito importante ali para acertar o time ao longo do Campeonato Paulista também. E
E também, depois disso, teve algumas saídas também, umas saídas até importantes também. Então, o Corinthians teve algumas saídas, como o Jusilei. O Jusilei, ele saiu, foi pro futebol da Rússia, né? Foi pro Anzi, né? O Jusilei que tinha feito um bom campeonato brasileiro de 2010 junto com o Elias, né? Foi um dos melhores volantes do campeonato. E o Corinthians acabou vendendo para o futebol russo. Junto também foi o Roberto Carlos. O Roberto Carlos, ele não atuou nos jogos contra o Tolima ali também. O Corinthians preferiu ali, principalmente o Tite, preservar o jogador ali, porque ele vinha de uma contusão, mas depois ficou o clima muito sustentável também em relação entre o jogador e a torcida, e o jogador acabou também se transferindo para a Rússia, né? Então foi para o futebol do Anzi, né? Foi para o clube do Anzi da Rússia também. E também teve um anúncio da aposentadoria do Ronaldo também. O Ronaldo também, no dia 14 de fevereiro de 2011, o Ronaldo, ele se aposentou dos gramados, né, com a camisa do Corinthians, né? Ele anunciou numa entrevista coletiva que não ia atuar mais como jogador, né? O que pesou também muito foi as contusões também. Então, o Ronaldo, apesar de ser, foi um craque de bola, um dos grandes jogadores do futebol brasileiro, do futebol mundial, mas também conviveu com muitas lesões, né? Principalmente as lesões no joelho, que, como jogador de futebol, em relação a qualquer um, o corpo ele é essencial. Então o Ronaldo ele saiu com do futebol, né, ali no campo, né, encerrou com a camisa do Corinthians, onde ele teve uma ótima passagem com 69 partidas e 35 gols, né, uma média muito boa, né. Claro, com uma média como o do Ronaldo também poderia ser muito melhor, né. O Ronaldo ele conquistou a Copa do Brasil em 2009 e o Campeonato Paulista invicto em 2009. Foi muito importante para alavancar ali a marca Corinthians, né, a passagem do Ronaldo na equipe do Parque São Jorge também. Então ficou um registro marcado ali em 2011, ali naquele começo em 2011, a aposentadoria do Ronaldo Fenômeno, né? Então o Corinthians, né, seguiu a vida, né, já sem Ronaldo, já sem Roberto Carlos. Então o Corinthians seguiu ali na primeira fase de grupos ali da primeira fase ali para se classificar ali para as fases finais do Campeonato Paulista. Então o Corinthians, para suprir a ausência do Ronaldo, veio o Liedson. O Liedson, o levezinho, né, como ele era chamado lá no futebol de Portugal. Ele já atuava pelo Sporting e ele foi repatriado pelo Corinthians ali também. O Corinthians também tinha até tentado o Luiz Fabiano, né? E o Luiz Fabiano recusou e acabou indo para o São Paulo. Então o Corinthians optou pelo Liedson, né? Então o Liedson voltou atuado. Ele tinha atuado em 2003, né? Ele tinha saído em 2003 rumo ao futebol português e voltou ao Corinthians, né? E o Liedson foi muito importante, né? Até na estreia dele acabou fazendo 2 gols também. Então ele foi uma contratação muito acertada, né? Porque faltava ali um camisa 9, goleador, né? Principalmente com a saída do Ronaldo também. Então o Corinthians precisava muito ali também. E também o Corinthians teve alguns momentos ali do clássico também, que foi com o clássico contra o São Paulo. O Corinthians enfrentou o São Paulo, que culminou também no gol 100 do Rogério Ceni, né? Então o Corinthians enfrentou aquele clássico contra o São Paulo e também ficou marcado aquele gol 100, o Corinthians, aquele elenco, né? Aquele momento do Corinthians, aquele momento fazia parte de mais um momento marcante também para o seu rival, né? Também. Então aquele momento foi muito importante. Então o Corinthians ele terminou
ali a primeira fase ali, lembrando que o Campeonato Paulista ele era um turno único, né? Com 19 jogos ali com só a fase pré-classificatória, né? Classificavam 8. O Corinthians acabou terminou a primeira fase em terceiro lugar com 38 pontos, com 11 vitórias, 5 empates e apenas 3 derrotas. Então o Corinthians foi para as quartas de finais enfrentar o Oeste, né? O Oeste de Itápolis, né? O jogo foi no Pacaembu. O Corinthians foi um jogo bem difícil, realmente. O Corinthians acabou vencendo por 2-1, gols de Edson e William. E aparece a figura do William, né? O William que já estava entrando muito bem, um jogador muito veloz, muito intenso, rápido, inteligente, que tinha uma ótima finalização e estava pedindo passagem para entrar, né? Então, já que o Dentinho já não estava vivendo uma boa fase, já vivia com atuações muito irregulares também, então o William começou a entrar e começou a ter um pedido, principalmente dos torcedores, para o William entrar. E acabou na semifinal enfrentando o Palmeiras, né? Palmeiras era um jogo só, né? Só lembrando que as quartas de finais e a semifinal era um jogo só, então quem ganhava avançava de fase. Então o Corinthians enfrentou o Palmeiras, né? A mando do Palmeiras, e logo assim no comecinho o Danilo, Danilo zagueiro do Palmeiras, né? Deu um carrinho no Edson e acabou sendo expulso. Então o Corinthians, isso foi no primeiro tempo. Então boa parte do jogo o Corinthians tinha um jogador a mais. Então o Corinthians ele praticamente teve a posse de bola, porém o Corinthians não teve uma atuação muito boa, porque não conseguiu criar e ainda ficou atrás do placar, né? O Palmeiras abriu o placar com o Leandro Amaro de cabeça, um escanteio cobrado pelo Marcos Assunção, e ficou atrás. Mas só que o William, né? O William entrou novamente e também ele cabeceou. O zagueiro tentou tirar, mas assim, tentou tirar em cima da linha, mas a bola já tinha passado a linha do gol. O Corinthians empatou e levou a partida para os pênaltis. O clássico foi para os pênaltis, né? E brilhou a estrela do Júlio César, que acabou defendendo o pênalti. O Corinthians avançou para a final, ganhando por 6-5 do Palmeiras, e enfrentaram o Santos de Neymar e Ganso, né, na final. Né? Então, o Corinthians ali, ele, a partir daquele momento da fase ali pré-Libertadores até o Campeonato Paulista, chegou à final, né, ali que ninguém acreditava. Então, o Tite também, ele conseguiu armar melhor o time, ali conseguiu conhecer mais os jogadores começaram a se entrosar ainda mais ali. Você pega uma linha de zaga ali com o Chicão, Leandro Castan, ali eles já estavam começando a se entrosar. Você pega o Fábio Santos, que teve uma crescente também, um jogador sempre foi muito regular. Você pega um Ralf, um Paulinho, que cresceu bastante também. Então, e você recupera também o Bruno César, que o Bruno César era um dos meias que estavam muito bem, um jogador que tinha um chute muito bom, que tinha uma bola parada muito boa também, e tinha o Dentinho e o Jorge Henrique, que eram jogadores que taticamente era muito importante. O Jorge Henrique, que sempre marcava, atacava muito bem, e tinha o Dentinho, que apesar de vivendo uma boa fase, o Tite insistia nele pela confiança, né? Pela forma como o Dentinho exercia bem taticamente, apesar do William sempre entrar muito bem. Então, e tinha o Liedson, né? O Liedson encaixou muito bem naquele time, fazia muitos gols e foi muito importante, principalmente ali naquela retomada do Corinthians nas finais, né? Então o Corinthians enfrentou o Santos de Neymar, né? Neymar estava em alta, né? O Neymar começando ali, já vinha de um ano de 2011 ali muito bem, quando conquistou o Campeonato Sul-Americano ali, estava muito bem. Então enfrentou o Corinthians no primeiro jogo no Pacaembu, acabou em 0-0, foi um jogo bem disputado, porém acabou empatado. E o jogo da Vila Belmiro, o Santos dominou boa parte do jogo, acabou vencendo por 2-1,
e acabou levando o título paulista, né? Gols foram marcados pelo Arouca e Neymar, né? Uma falha do goleiro Júlio César, e nos descontos o Moraes acabou fazendo o gol corintiano. O Corinthians acabou com o vice-campeonato. Depois, depois do Campeonato Paulista, o Corinthians teve algumas saídas, né? Como Bruno César, ele já estava negociado ali com o Benfica de Portugal, acabou se transferindo para a equipe portuguesa, e o Dentinho acabou indo para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O atacante acabou sendo negociado após as finais, né? Então, ali o Corinthians, principalmente o Tite, ele tinha que realmente novamente acertar a equipe corintiana. Então, aí depois do Campeonato Paulista, tem o início do Campeonato Brasileiro, que vai ser mais dissecado, vai ser melhor comentado para você no próximo vídeo, a parte 2 desta temporada de 2011, né, da equipe corintiana, né? Nessa parte 2, vamos falar um pouquinho sobre ali o início ali do Campeonato Brasileiro de 2011, né, sobre um início muito bom até o final do primeiro turno, tá? Então é isso, galera. Não se esqueça, deixa seu joinha também e também comente o que você gostou, também comente o que você achou desse vídeo. Também aproveite, também inscreva-se no canal também e ative o sininho para deixar, para também acompanhar todas as notificações, que tá muito legal, tem muito conteúdo bacana. Também siga as nossas redes sociais também e entre no nosso grupo do WhatsApp, que tá muito legal. Entre lá, compartilhe, dê ideias, dê sugestões, interaja com a gente, beleza? Então é isso, Rádio Prorrogação, a informação além do óbvio.